Bom dia, irmãos, graça e paz, que Deus possa estar abençoando nesse domingo de manhã, possamos juntos estar nos preparando também para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Queremos estar colocando esse momento, nas mãos do Senhor, o que foi preparado, e queremos pedir a bênção dele também sobre esse dia. Senhor nosso Deus, te somos gratos porque nós podemos estar aqui nesta manhã, suplicando, Pai, pela tua bênção sobre as nossas vidas, Deus. Esteja, Senhor Deus, inspirando também os teus servos no louvor, na palavra, no estudo, Pai. Te damos graças por esta oportunidade e pedimos, Pai, que tu possa estar também agora conosco, nos abençoando, Senhor Deus, através da tua palavra, Pai. É o que te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos estar cantando agora um cântico que tem a ver com a nossa lição da nossa IBD agora nesta manhã. E depois nós vamos ter, na sequência, a irmã Marli, que vai estar trazendo o estudo nessa manhã. Que bom que nós podemos ter também ela agora, para variar um pouquinho, e ela também acrescentar. Muitos irmãos estão com saudade de ver e de ouvir também, os irmãos, e nós vamos ter essa oportunidade agora nessa manhã. Então nós vamos estar cantando, depois a Marli vai estar na continuidade, passando essa IBD, abençoando as nossas vidas. É o que nós desejamos nesse momento. Bom dia, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tem. Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor Jesus, tu és tremendo. Bom dia, irmãos. Estou com muitas saudades de todos os irmãos, mas infelizmente ainda não podemos voltar com as nossas IBDs presenciais. Mas vamos agradecer a Deus, por essa tecnologia que temos acesso
e que nos permite esse encontro. Nós estamos na lição de número 14 do nosso livro, Quão Grande És Tu? E hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Já cantamos, né, no início, sobre o quanto nosso Deus é soberano. E todas as lições nós temos um alvo, né? Ao final do encontro, né, nós deveremos ser capazes de entender a própria dependência de Deus, estar atento à soberania de Deus e exercitar a fé na segurança e amparo de Deus em qualquer circunstância. E nessa lição nós vamos abordar um dos temas mais polêmicos da doutrina de Deus, que é a soberania. Muitas vezes nós evitamos esse assunto por causa da sua aparente complexidade. A soberania, ela não quer dizer que Deus governa arbitrariamente, conforme as circunstâncias, conforme as pessoas, não. Pelo contrário, a soberania é a expressão mais profunda do seu amor. E já no início, o autor da nossa revista, ele faz um questionamento, né? Se alguém pretende alterar o conceito de soberania e fazer a vontade de Deus algo circunstancial, então precisa livrar-se de Romanos 8, 28. Vamos ver o que diz lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos mostra que esse bem, né, eu grifei ali no versículo, não é determinado por nós, por nossas preferências, mas pelo próprio Deus, que tem planos para cada um de nós. E ainda que passemos por tribulações diversas, os cristãos verdadeiros podem e devem confiar na direção de Deus, sabendo que Ele fará o melhor para a nossa vida, ainda que não pareça o melhor e o mais prazeroso aos nossos olhos. E nós podemos, devemos orar, buscar, clamar ao Senhor sempre, crendo na direção dEle e não na nossa. A nós cabe olhar para a direção com os olhos da fé. A cada situação, nós devemos olhar com os olhos da fé, sabendo que Deus está na direção de nossa vida em todas as situações. E aceitar a soberania de Deus significa muito para nós. E hoje nós vamos falar de 3 situações onde a soberania de Deus faz muita diferença na nossa vida. E a primeira que nós vamos ver é que a soberania de Deus, ela nos livra da ansiedade. Eu coloquei uma perguntinha ali. Você já passou por algum momento de ansiedade em sua vida? Qual foi a sua atitude diante deste momento de ansiedade que viveu? Nesse tempo que estamos vivendo, né, fica até fácil a gente responder essa pergunta, né? Eu gostaria de falar por mim mesma, né? Quando nós iniciamos, né, em março, as notícias sobre o que estamos vivendo, né? Então começou a gerar, né, em nós, em mim, né? Eu vou falar de mim. Começou a gerar uma ansiedade, né? E aí, vamos ter o que comer? Os mercados vão ser abastecidos, né? Esse foi meu primeiro pensamento. E depois começaram a vir outros. Vamos ter remédio, vamos ter vacina, vamos ter hospitais. E todos os dias as notícias ficavam mais difíceis. E um dia o remédio era bom, no outro não era. No outro os hospitais estavam com os leitos todos ocupados. E as perguntas eram, quando voltaremos ao normal? E aí a ansiedade, ela vai tomando conta da nossa vida. Mas nós temos um versículo, alguns versículos na Bíblia
que falam exatamente nessa direção. Em Mateus, do 25 a 34, eu gostaria de ler alguns desses versículos, que diz assim: por isso eu vos digo, Jesus falando, né? Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, quanto o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Então, nesse texto, Jesus diz como não se deve viver, porque Deus sabe tudo. Não devemos viver ansiosos, não devemos viver desligados, não devemos viver desconfiados, não devemos viver inseguros. E Paulo diz, lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Quando nós somos capazes de descansar na soberania de Deus, nós ficamos livres de preocupações. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue manter o controle sobre o seu estado de ânimo, está constantemente preocupada, apreensiva e passa a apresentar sintomas como cansaço, irritabilidade, sono agitado, insônia. E eu gostaria de responder a segunda parte da pergunta, né, que eu fiz lá atrás, qual foi sua atitude diante desse momento? Então, o que eu fiz, né? Eu estava sentindo todos esses sintomas de ansiedade. A primeira coisa que nós fizemos lá em casa foi evitar os noticiários, né? Nós assistíamos tudo, de manhã, de tarde e de noite. Passamos a ver algumas notícias, reciclar muita coisa, e isso já fez uma diferença. E aí, eu fui para a palavra de Deus, né? Busquei mais em Deus, essa soberania de Deus sobre a minha vida, estudar mais a palavra de Deus, ter a certeza de que Deus está no controle. E eu preciso lembrar da soberania de Deus todos os dias, para que eu possa descansar no Senhor. E hoje eu posso dizer aos irmãos que eu estou descansando no Senhor. Tem feito muita diferença na minha vida. Eu aceitar que a minha vida está nas mãos do Senhor. E o Senhor sempre vai querer o melhor para a minha vida, aqui ou lá na glória. Continuando, então, a segunda coisa, né, que nós vamos ver é a soberania de Deus, ela nos liberta de explicações. Mais 2 perguntinhas para a gente pensar. Você pode até compartilhar com alguém que está assistindo a EBD com você em casa. Você já foi alvo de uma pergunta em que alguém lhe pedia a explicação do inexplicável? Pensa aí, né? Às vezes, as pessoas fazem algumas perguntas que é inexplicável, a gente não tem como explicar, né? Lembrei, por exemplo, né, com quem Caim casou, né? Não tinham só 4 pessoas, e com quem Caim casou? Então, o Éden é na terra ou é no céu? Né? E aí, como se sair dessa situação? Né? E você usou um conhecimento bíblico para dar a resposta? Você lembra, né, do que aconteceu com você? Mas eu queria te dizer que nós não precisamos ter a resposta para todas as perguntas. Nós podemos ficar tranquilo quando nós podemos dizer a alguém, né, numa pergunta difícil, inexplicável, ou em tempos difíceis, como explicar, né, nós podemos dizer, não sabemos. Não temos a explicação
para essa questão, né? A gente pode ficar muito confortável, né, para dizer que você não sabe ou que você não tem como explicar aquela situação. E quem não conhece e já não se valeu de Deuteronômio 29, 29? Em situações complicadas da vida, a soberania de Deus, ela nos dá essa tranquilidade. Então, Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, a soberania de Deus nos dá essa tranquilidade. Nós não precisamos saber tudo e responder o inexplicável, né? Nós podemos usar esse versículo, né, até para dizer que existem muitas coisas que estão encobertas e Deus revelou a nós aquilo que Ele realmente quer dar a nós, né, aquilo que pertence a nós. Aplicação. A soberania de Deus, ela não está obrigada a dar explicações de seus atos e seus decretos. A terceira coisa que nós vamos ver agora é que a soberania de Deus, ela nos afasta do orgulho. Você já passou por alguma situação que teve realmente agir com humildade de coração? Deu às pessoas um bom testemunho de sua confiança em Deus? Vai pensando aí em casa, né? Nós vamos usar aqui como exemplo, né, no livro de Daniel, no capítulo 4, né, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas você pode ler em casa para você tomar conhecimento de toda a história. Nós temos a história de um rei tremendamente orgulhoso. Esse rei era o rei Nabucodonosor. Ele era um grande soberano da Babilônia. Chegou ao ponto de mandar fazer uma estátua de ouro de 60 côvados. Um côvado são 50 centímetros, então vou deixar para você calcular aí em casa 60 côvados de altura e 6 metros de largura. Essa estátua era o símbolo do seu poder. Até que um dia, Deus fez com que esse rei comesse capim com os animais. A soberania de Deus quebrou o seu orgulho. Você pode verificar lá no capítulo 4 de Daniel. Mas esse rei, Nabucodonosor, ele foi restaurado. Ele foi restaurado do seu orgulho. Vamos ver aqui o que acontece. Vamos olhar para Daniel 4:34 e vamos acompanhar a restauração de Nabucodonosor. Então, primeiro, ele viu a soberania de Deus. Levantei os meus olhos ao céu. Segundo, ele compreendeu a soberania de Deus. Tornou-me a vir o entendimento. Terceiro, ele declarou a soberania de Deus. E eu bendisse ao Altíssimo. Quarto, ele deu glórias e louvores à soberania de Deus. E louvarei, glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Um exemplo de alguém orgulhoso que se rendeu à soberania de Deus. Grande exemplo. Alguém que talvez você olhe para a história e acha impossível que esse rei se rendesse à soberania de Deus. Mas esse versículo confirma que ele foi restaurado. Quando ele tomou todos esses passos, né? Levantou os olhos ao céu, veio o entendimento, bendisse
ao Deus Altíssimo, né? E deu glória, louvou ao Senhor, né? Louvou aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Essa nossa lição, apesar dela ser uma lição tão profunda, né, um tema tão difícil até de a gente debater, né, mas ela é uma lição onde, mesmo sendo tão curtinha, ela tem uma mensagem tão esperançosa e tão forte, né, para nossas vidas como cristão. E a conclusão da nossa lição diz assim: se é difícil para você entender esse assunto da soberania de Deus, faça 3 coisas. Primeiro, aceite pela fé a soberania de Deus. Segundo, submeta-se à soberania de Deus. Terceiro, ore a Deus para que Ele tire qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto. E eu fiquei pensando também, né, que nós cantamos tanto sobre a soberania de Deus. Então, que cada vez que a gente cante, né, algo que exalte o Senhor, algo que fale sobre a soberania de Deus, que a gente lembre disso, né, e torne isso uma oração para a nossa vida, né, algo especial, a gente lembrar que Deus é soberano, que mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em todas as tribulações, né, mesmo em todos os momentos da nossa vida, o Senhor é soberano. E o Senhor age sobre a nossa vida da maneira que Ele achar melhor. E os planos dele são sempre o melhor para a nossa vida. Amém? Eu gostaria de orar ainda. Deus, muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por esse estudo, que ele possa fazer diferença nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso sentir, Pai. Acalma os nossos corações, que a gente cada vez mais possa ser dependente do Senhor e que o Senhor possa agir na nossa vida com a Tua soberania. Que o Senhor seja realmente aquilo que o Senhor quer ser para nós, né? Que nós possamos nos alegrar, né, de sermos filhos do Senhor. Muito obrigada, Pai. Que essa palavra possa fazer diferença no coração de cada um que ouviu essa manhã. E aqueles ainda que não confiam plenamente na soberania do Senhor, que essa palavra possa fazer diferença, Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, um bom domingo. Né, teremos ainda o culto à noite, e que nós possamos ainda, né, terminarmos o nosso livro de EBD. Gostaria de desafiar os irmãos a estarem lendo em casa todas as lições e ainda podendo cada vez mais estar aprendendo mais e colocando em prática. Amém?